Olá, amigos. É uma grande alegria estar novamente aqui nessa casa, na qual eu sempre me senti muito bem pelas vibrações, pelos corações amigos, pela presença dos espíritos amparadores que estão sempre nos auxiliando a pensarmos melhor, a sentirmos melhor, a desejarmos e direcionarmos a vontade com maior lucidez nas nossas vidas diante daquilo que realmente nós necessitamos na vida. Porque é o que acontece sempre que nós nos deixamos embalar pelas vibrações superiores daqueles espíritos, amigos, dotados de amor, que conhecendo os nossos dramas pessoais, não nos julgam, mas nos incentivam a tirar o melhor do nosso tempo aqui na Terra. Então, desejo a todos um momento de muita luz, pedindo a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, que nos acompanhe e nos ilumine nessa reflexão, assim como pedindo a Francisco de Assis, na sua maravilhosa mensagem de esperança, junto à irmã Clara, Joana de Ângeles, que possa também se fazer presente através das suas vibrações, das suas emanações de paz. E é justamente da paz que nós viemos falar. É a paz, um estado de espírito tão desconhecido por nós, que nós o confundimos com outras coisas que não dizem respeito. Muitas vezes nós achamos que paz é somente calmaria, mas a calmaria não necessariamente traz a paz. Às vezes ela traz até o tédio, às vezes ela traz até o incômodo. Às vezes nós achamos que a paz é simplesmente um estômago forrado ou os cofres cheios. Mas muitas vezes os indivíduos com estômagos forrados e cofres cheios carregam uma série de vibrações, de pensamentos, entre aspas, endemoniados, digamos assim, enervecidos por ter cada vez mais, e às vezes demonstram que não carregam a paz no seu coração. Às vezes nós pensamos que a paz é a compreensão, e de fato ela tem uma grande conexão com a compreensão, mas nós queremos somente ser compreendidos e não nos deixamos chamar pela possibilidade de compreender o outro. Nós pensamos que a paz é a paz do Cristo, mas nós ainda não compreendemos o Cristo, porque achamos que o Cristo é aquele que está ao nosso favor, nas guerras, nas lutas, no dia a dia, na sociedade, e que todos aqueles que não pensam como nós seriam os inimigos do Cristo. E sem nos darmos conta, nós não compreendemos ainda a mensagem do Cristo. Então eu pergunto a todos, o que é a paz? Eu preciso dizer que talvez eu não saiba, de fato, da minha alma, o que é a paz, pois eu me encontro, espírito enfermo, tal como todos nós aqui encarnados e desencarnados, na busca desse chamado interior que é extremamente necessário para o equilíbrio do espírito. Assim como nós necessitamos de água, de alimento, de sol, de repouso e de trabalho, nós precisamos de paz. Mas a paz é uma aquisição do ser espiritual. É uma aquisição que se dá a partir do momento que ele fareja algo que lhe falta. Esse algo está vinculado a uma série de atributos que o espírito Joana de Ângeles, a mentora de Edivaldo Franco, veio a chamar de meta-necessidades. Quando se coloca a palavra meta, quer dizer assim, necessidades superiores, necessidades que estão à frente, necessidades que dizem respeito ao nosso ser elevado. Nós temos as necessidades básicas do corpo, da alimentação, da sexualidade, dos instintos do corpo, que tem o propósito de manter o indivíduo vivo nessa encarnação, manter ele no estágio de aprendizado aqui na Terra. Mas nós temos o que nós poderíamos chamar, numa palavra emprestada, claro, de instintos da alma. Então a necessidade de amar, a necessidade da caridade, a necessidade do perdão seriam as chamadas metanecessidades. Capacidade de nós vivermos algo que nós podemos viver, embora nem sempre nós saibamos, porque a sociedade não nos traz isso necessariamente. A sociedade vai falar dos campeões,
vencedores e perdedores, dos grandes cases, os casos de sucesso, daqueles que cresceram e subiram na vida. E vejam só, o que seria subir na vida, ser alguém na vida? Será que a gente não está confundindo a vida com a hierarquia social? Tudo bem, a pessoa pode ter progresso e sucesso na hierarquia social, no seu trabalho, digamos assim, no seu progresso. Isso é natural, isso faz parte do viver, não tem problema. Mas isso não é vida. Isso não é vida. A vida não é enriquecer. A vida não é superar os adversários. A vida não é construir castelos para proteger os bens e as pessoas que nós acreditamos estarem sob o nosso domínio. A vida é muito mais do que isso. A vida engloba, claro, as coisas da terra. Engloba pagar contas, engloba a luta diária. Mas a vida, meus amigos, estar num corpo denso é uma experiência inestimável ao processo do espírito tornar-se a si mesmo, tornar-se o que ele está destinado a se realizar. É viver a potência que nós temos, mas não conhecemos, porque somos espíritos imortais. Nós já vivemos muitas eras aqui na face da Terra. Já roubamos, matamos, construímos e edificamos, violentamos ou perdoamos. Nós soubemos cair e soubemos ganhar. Então nós temos luz e sombra, todos nós. E é nesse misto de experiência que nós vamos aos poucos depurando e encontrando uma espécie de maturidade do senso moral. E essa maturidade vai encontrando um sentido de paz, que é uma vontade de conciliação, é uma vontade de integração. Às vezes a paz vai vir com uma capa um pouco estranha, porque às vezes a gente precisa ser forte, ser firme. Às vezes a gente tem que falar com firmeza com um filho desafiador. Às vezes a gente tem que obstaculizar o mal, tem que falar com outro indivíduo. Olha aqui, meu amigo, a partir daqui isso não pode passar. Nós podemos perdoar os vilões da nossa sociedade. Muitas vezes somos nós os vilões que necessitamos também do auto-perdão. Mas nós podemos perdoar o vilão, os vilões da sociedade, não obstante seja necessário que muitas vezes eles sejam presos quando cometem crimes. E há o perdão, que o perdão é uma disposição do sentimento. O perdão é o significado que a gente dá para a pessoa e como nós queremos tratá-la. Mas a relação é outra história. A gente vai ter uma relação com quem a gente confia. Com quem não está pronto para ter essa relação, a gente vai ter que ter um certo cuidado. Porque fazer um bem a um jacaré e fazer um bem a um gatinho pode ser um pouco diferente. Eu posso alimentar aquele jacaré, eu posso dar vacina, eu posso cuidá-lo. Mas se eu quiser dar carinho a ele como eu dou ao gatinho, eu até posso, mas eu acho que eu só posso uma vez. Não vai durar muito tempo, né? Eu vou botar a mão no jacaré e daqui a pouco só vai sobrar uma, né? Para que eu possa continuar. Então, esse discernimento, porque nós não sabemos ainda disciplinar e dar um basta sem sermos agressivos. A gente mistura tudo. A gente odeia para dar um basta, enquanto a gente não precisa odiar. Às vezes até o amor bem direcionado ajuda a dar o basta adequado. E nós não sabemos acolher, amar e acolher, sem de alguma forma ser cúmplice do mal. Porque muitas vezes a pessoa acolhe tudo. Deixa a pessoa ser do jeito que ela é. O meu filho está cheirando cocaína, tudo bem, é algo do mundo dele. Não, peraí, esse filho está precisando de uma intervenção. Ele está precisando de um norte, isso não faz bem a ele. Se eu acolhê-lo indiferenciadamente, sem noção do certo e do errado, isso não é acolhimento. Isso é mais negligência. Então a gente não sabe, a gente mistura as coisas. Então a gente é firme, mas acaba sendo agressivo. E a gente acolhe e deseja amar, mas se atrapalha nesse amor. E através das encarnações nós vamos elaborando essas ferramentas. Joana de Ângeles vai nos trazer que Jesus é aquele que melhor soube viver a sua firmeza e o seu acolhimento, sem ser agressivo e também sem ser piegas no seu amor. Ele soube equilibrar o que ela chama do ânimos e da ânima, que são polaridades masculina e feminina dentro da alma, dentro da psicologia do espírito imortal. E aí, meus amigos, que nós podemos pensar com todos os acontecimentos do dia a dia, como nós podemos transitar e evoluir num mundo em transição, de provas e expiações, e que, segundo mensagens até que chegaram na FEB,
no final do ano, na Federação Espírita em Brasília, os espíritos estão falando para nós pensarmos já nos primeiros passos do mundo de regeneração. Primeiros momentos, os primeiros passos em que o caos ainda é presente, mas que essa mudança é feita na espiritualidade em primeiro lugar, na encarnação de espíritos, nas vibrações que são trazidas ao globo, para que a humanidade possa progredir. Então, diante do caos atual, como buscar a paz? Vocês viram o problema que está acontecendo no Brasil recentemente e no mundo? Eu não sei qual problema vocês pensaram, eu não pensei em nenhum. Eu usei essa frase porque a gente pode dizer que sempre tem problema, né? Se a gente for dar essa palestra lá em 1994, 1995, todo mundo vai pensar, claro, olha que horrível que está acontecendo. Vamos botar lá em 2015, em 1980, em 2023, 2024, sabe-se lá 2025, 26, 27, sempre tem algo acontecendo, né? Então, se a pessoa colocar a felicidade dela somente quando o Brasil não tiver injustiças sociais, não tiver desequilíbrios, não tiver as dores que nós carregamos como família brasileira, que devem ser combatidas, claro, devem ser trabalhadas, devem ser elaboradas, mas se nós depositarmos a nossa felicidade pessoal somente nisso, olha, eu tenho uma péssima notícia, porque já faz mais ou menos uns 500 anos que as coisas andam mal, e talvez dure mais um tanto, né, para que as coisas possam se equilibrar. Então a paz, primeiramente, nós encontramos no nosso coração. E como a paz é uma aquisição do Espírito, ela vai ocorrer nas sombras, ela vai ocorrer no desafio, ela vai ocorrer no conflito. Então vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos sair de Novo Hamburgo, no Brasil, nas primeiras semanas do ano de 2024, e vamos rumar para a Itália do século XIII, na região da Umbria, aonde encontramos na cidade, no burgo, na cidade murada de Assis, as notícias de algo extravagante que tem ocorrido pelas ruas. Todos já ouviram falar daquele jovem, um jovem gastador, um jovem exuberante, namorador, cantor, muito alegre, mas que gostava muito de ostentar, como a juventude em geral. Num dos folclores locais foi declarado líder da juventude de Assis. E todos sabiam dos planos que ele tinha de se tornar, como os jovens da sua envergadura, um grande cavaleiro. Mas não só um grande cavaleiro, mas aquele cavaleiro que colocaria o nome da sua família de ricos comerciantes no seio da nobreza de Assis, que embora a família Bernardoni fosse muito rica, com Pedro Bernardoni, um grande comerciante de tecidos, eles não eram necessariamente nobres, como geralmente nós costumamos achar. A família de Clara de Assis eram de nobres, mas de Francisco Bernardoni não. E aí, este jovem foi lutar em algumas guerras com cidades vizinhas. Foi preso, adoeceu e retornou modificado. As suas palavras já não eram eloquentes. O seu olho já não brilhava da mesma forma. Já não cantava do mesmo jeito. Ele estava um pouco hebetado. Ficou acamado. Ficou desadaptado da sociedade, porque ele era muito bem adaptado. Ele vivia o sonho de todo jovem de Assis, de toda a família ter um filho como aquele. Inclusive seu pai permitia que gastasse bastante, porque ele não via a dívida, ele via a propaganda que o seu filho fazia da riqueza que a família tinha através dos seus gastos, através da sua prodigalidade. Mas agora esse jovem mudou. Esse jovem mudou. Estava diferenciado. E conforme ele ia saindo desse estado de hebetamento, ele ia saindo da cama, ele começou a falar de forma diferente. Falava da mensagem de Deus, mas a mensagem de Deus estava em toda parte. Era a época, meus amigos, do medievo, da noite medieval, onde a ignorância tomava conta do planeta. Estávamos na época das cruzadas e logo mais teríamos o início da Inquisição. Estávamos em época onde o sangue, muitas vezes, era significado de nobreza. Não só o sangue familiar, como o sangue do inimigo que era derramado através da espada. Estamos numa época em que a religiosidade, através do poder do Papa, da Igreja,
e do clero, denominava o que era certo, o que era errado e qual que era a lei. Era uma época de fome, apesar da riqueza. E muitos se encontravam felizes por se encontrar, então, no reino dos céus. Mas não era o reino dos céus de fato. É porque haviam comprado títulos que lhes permitiam perdoar todos os erros, todos os pecados, e uma garantia que estariam no reino dos céus. Títulos lavrados pela igreja, carimbados, e a partir daí eles estavam despreocupados das suas atitudes. Mas então ele não falava deste Deus ou dessa forma de pensar em Deus. Ele via Deus na natureza, no cântico dos pássaros, na irmã lua e no irmão sol. Ele também via Deus no mendigo. E mais do que isso, Francesco Bernardoni, mais conhecido mundialmente como Francisco de Assis, via Deus nos leprosos, que eram aquelas pessoas que, sofrendo com a hanseníase, que não tinha cura naquela época, viam o apodrecimento dos seus tecidos e eram erradicados da sociedade, nos vales dos leprosos. Então, eles tinham que carregar um sininho junto ao pescoço para as pessoas saberem que eles estavam chegando perto. E Francisco, que morria de medo dos leprosos, morria de medo, ele começou a encontrar a paz no seu coração. Quando? Dentro desses de 3 a 4, talvez 5 anos, segundo os historiadores, em que foi a sua chamada conversão, levou um tempo nessa transformação do jovem festeiro nesse outro jovem que se tornou Francisco. Nesse período da conversão, ele sentiu uma grande paz a partir de um momento que ele beijou o rosto de um mendigo. Todos achavam estranho, porque o Francisco anterior, embora fosse um jovem bondoso e amigo, ele já tinha valores especiais no seu coração. Mas ele morria de medo dos mendigos e escarrava quando passava um. Ele tapava o nariz e fazia a troça dos leprosos. Mas a partir dali, ele vai e dá um beijo no leproso e com a boca tomada de sangue, por causa que tinha o sangue do rosto do leproso, ele descreve que a partir dali a vida dele mudou. E ele se via liberto, ele se via sem um peso que ele carregava e com uma leveza indescritível. E ele vai dizer a um amigo seu, que o acompanha em meditações, que ele começa a fazer nas cavernas, que ele estava prestes a encontrar um tesouro e a casar com uma noiva. Os seus pais, que estavam preocupados com o Francisco, porque ele estava muito estranho, eles ficaram felizes. Ah, então ele está assim porque ele está apaixonado. Mas a noiva era a vida religiosa e a caridade. E o tesouro eram os valores dos reinos dos céus, eram os valores da alma, os valores do espírito. Era assim que ele se referia. De fato, Francisco estaria muito estranho e talvez nós encontraríamos muitos desses Franciscos nos hospitais psiquiátricos. Talvez a pessoa que chegasse dizendo que tem uma missão divina, ela logo receberia um belo tratamento de sonoterapia. Não sei se alguém já ouviu falar da sonoterapia. A sonoterapia, todo mundo deve pensar assim, depois dessa palestra eu vou para casa fazer uma boa sessão de sonoterapia, né? Ainda mais depois do almoço, a gente fica aqui com uma vontade de dormir, eu vou fazer sonoterapia. Mas não se enganem com a palavra, sonoterapia é um outro termo para a eletroconvulsoterapia, ECT, ou seja, eletrochoque. Então, quando a pessoa diz que está ouvindo a voz de Deus, que tem uma grande missão com a humanidade, geralmente o caminho é o do eletrochoque, o caminho psiquiátrico. Essa pessoa esquizofrenizou. Em determinada vez na casa espírita, né, tinha um rapaz dizendo que tinha uma grande missão. Depois saiu o filme Matrix, então, todo mundo é o escolhido, né? Então o coordenador perguntou a ele, mas meu jovem, o que você quer aqui na casa espírita? Ele perguntou, o que você quer? Você quer o quê? Uma orientação, quer um passe, água frutificada, né? quer conhecer alguma coisa do espiritismo? Mas ele entendeu de outra forma. Quando perguntaram para ele o que você quer, ele, que bom que perguntaram. Eu vou querer uma câmera me filmando, outra pessoa vai anotar tudo que eu falo, eu vou revolucionar o espiritismo. Então tá, né? Ele deve estar revolucionando muita coisa por aí, a gente não sabe, né? Mas vocês veem que a mania de grandeza, ela toma conta muitas vezes do ser. Mas não era o caso de Francisco, porque a sua aparente mania levava ele aonde ninguém quer estar.
levava ele junto aos pobres, levava ele junto aos deserdados da sociedade, levava ele a trazer o amor e trazer a compreensão. E numa época, meus amigos, dos tesouros das grandes igrejas, vamos encontrar então justamente alguém que foi encontrar a sua igreja no templo da natureza, que era a melhor porta, o melhor recurso para entrar no templo da alma, no templo interior. Então o historiador Jacques Le Goff, que é um dos maiores medievalistas que já existiu, medievalista é um historiador da Idade Média, ele vai nos trazer que Francisco de Assis, ele é um dos precursores do Renascimento que vai vir depois, pois ele já trazia o amor pela natureza e o humanismo. E ele trocava a hierarquia da igreja, das hierarquias feudais, da nobreza, ele trocava a hierarquia pela fraternidade, ou seja, todos os irmãos eram tratados da mesma forma, com o mesmo amor. Ele então via o amor tanto ao nobre rico quanto ao pobre. Ele não fazia distinção, ele apenas amava, e ele tinha uma missão de caridade e de renovação de corações. Ele incomodou muito a nobreza de Assis porque vários nobres largaram o que tinham para segui-lo. Inclusive, como muitos sabem, ele foi de alguma forma oposto pelo seu pai, porque até então ele vivia, meus amigos, a meta do pai. O sonho do pai era que Francisco se tornasse um grande cavaleiro e um grande comerciante. É muito comum isso, essa experiência psicológica de Francisco. Isso acontece em quase todas as famílias. É natural dos pais desejarmos para os nossos filhos que eles se realizem e às vezes a gente começa até a escolher caminhos para eles. É muito comum quando eles são pequenininhos. Mas conforme crescem no período da adolescência, isso vai gerando um choque. E ele estava alegre, ele estava adaptado em se tornar este grande cavaleiro. Mas a guerra, meus amigos, de Francisco não era essa. Quando ele vai para a realidade de fato, o banho de sangue da guerra, ele entra em choque. Porque, conforme Emmanuel nos traz, não era somente um simples jovem de Assis. Era o apóstolo João que havia reencarnado, 13 séculos depois, 12 séculos, mas ele passou depois do século XIII, foi no final do século XII, né, para retificar a mensagem do Cristo na Terra, que estava se desviando. Por isso, uma das vozes que ele escuta quando ele está rezando é: Francisco, reforma a minha igreja. E naquele momento ele acha que a igreja é de fato, material, né? Então ele estava na igreja de San Damiano, que é uma igreja que estava destruída, e ele começa a juntar recursos e juntar pedras e fazer campanhas para reformar aquela igreja. A primeira campanha que ele faz é doando as coisas do pai dele, né? O pai fica doido. Ele vai para uma cidade com tecidos e cavalo para vender tecidos, ele vende os tecidos, pega o dinheiro para a reforma da igreja, para comprar pedra, ele vende o cavalo, e quando dizem que o pai está muito bravo, ele foge de casa. E daí depois o pai vem prender ele em casa, acorrenta, e a partir daí dá a separação deles, porque depois que ele é desacorrentado, é aquele momento da separação, que ele tira as roupas, então, né? Quando o pai diz: mas essas roupas são minhas, não são tuas, e ele prontamente tira aquelas roupas, né? Em praça pública. Eu tive naquele lugar, é muito bonito, a gente se sente tomado e tem vontade de agir como Francisco, exceto tirar a roupa, tá, pessoal? E aí a coisa é feia, tá? Por isso que deve ter um guardinha lá, deve ser até por causa disso, né? Mas tá marcado no chão, assim, né, onde ele tirou a roupa, e essa é uma das cenas que não tem pintura, engraçado, né? Pintura de tudo, mas não tem pintura de Francisco pelado, né? Mas, o que nós encontramos aí nessa chamada pela psicologia de enantiodromia. Enantiodromia é quando a pessoa muda de uma hora para outra. Quando a pessoa vira o disco. A pessoa era revoltada ou era festeira, de repente virou um religioso, meditando, falando de Deus. Ou às vezes é o contrário, né? A pessoa está dando passe na casa espírita, depois está por aí lutando boxe na rua, né? Então nós temos, assim, mudanças muito grandes. Eu sei que alguém vai pensar que, mas meu marido faz isso todo dia. Ele fala de amor no centro espírita e briga em casa, né? Bom, mas isso aí já é outra coisa, né, pessoal? Mas a enantiodromia é quando a pessoa dá uma virada na personalidade. Isso é muito comum. E isso ocorre na psicologia de todos nós. Nós temos momentos em que nós vamos para um extremo e depois vamos para o outro. Isso é muito perigoso, a enantiodromia. Vocês já ouviram falar de crise da meia-idade? Quando a pessoa, então, vai chegando em determinada
idade, ela cansa de ter construído família, de ter trabalhado, de estar atuando na casa espírita no passe, e de repente ela quer voltar a ser o rapazão daquela época, né? A moça vai lá e diz para as amigas da filha, parece até que eu sou amiga da minha... Todo mundo acha que eu sou uma das amigas da minha filha, todo mundo acha que nós somos irmãs, né? Só na cabeça dela que são irmãs, né? Ninguém quer falar a verdade que não, meu filho, não é bem assim, né? A pessoa, como é que diz assim, vira a Madonna da terceira idade. Mas não dá mais para falar essa piada, porque eu acho que a Madonna já deve estar na terceira idade, né? E então, isso se torna ridículo quando não é integrado, porque é natural da vida, a partir de determinada idade, né, a pessoa vai vindo uma energia que ficou presa na adolescência para impulsionar o ser. Ao quê? A se tornar um adolescentão? Claro que não. Algumas pessoas dizem assim, a pessoa, ela tem 60 anos, mas tem a cabeça de 20. Olha, deve ser muito boba essa pessoa, porque com a cabeça de 20, né, pessoal? Vocês lembram dos 20 anos? A gente achava que era grande coisa, né? Que era grande adulto, mas, meu Deus, se a pessoa com 20 anos, desculpa a palavra, é meio idiota, né? Mas se alguém aqui tem 20, não se preocupa, tá, pessoal? Tem passe e desobsessão depois, né? Porque a pessoa está com um pé na adolescência e um pé na adultez, então ela tem resoluções felizes, equânimes, equilibradas e bem raciocinadas, e de repente ela faz umas bobagens, assim, né? Isso é muito comum, né? Então essa energia, ela vai rumar para uma integração. E o caso de Francisco poderia ter sido um caso desastroso se não levasse a uma integração da personalidade, que ele não ficou no extremo, embora ele tenha abrido mão das roupas caras, escolheu viver na pobreza como uma forma de trazer uma mensagem ao Ocidente medieval de que nós podemos viver como Cristo. Ele vai dizer que nem todos precisam viver como ele. Apenas aqueles que quiserem fazer parte da sua ordem, porque tinha uma missão, tinha uma tarefa. Ninguém era obrigado a viver como Francisco. Ele não fazia aquele proselitismo de que todos deveriam ser pobres, todos deveriam abandonar os bens. Ele compreendia que tinham pessoas que deveriam utilizar esses bens como uma administração para a sociedade, inclusive. Que eles tinham uma tarefa em relação a isso. Tinham cargos de governo, cargos de poder, papéis na sociedade. Mas que o mais importante era ter este olhar de que todos são irmãos. E aí, meus amigos, que ele impressiona também pelos seus dons mediúnicos. Então, ele conseguia interagir com a mente rudimentar dos animais, com o chamado pensamento entrecortado, porque o animal não consegue fazer uma linha de raciocínio como nós. O pensamento dele é entrecortado, né? Quase como os adolescentes no dia de hoje, assim, né? Quando, na época de informática, né? Eu estou falando essa brincadeira, mas ela tem um fundo de verdade, que fizeram pesquisas que essa história de ficar trocando de aba no navegador fazia com que os adolescentes estavam com o pensamento mais pulando de galho em galho do que mantendo uma ordem. Claro que não é que nem o do animal, que é entrecortado, né? Meus amigos, vocês viram que eu falei aba do navegador. Essa pesquisa foi feita muito antes das redes sociais, tá? Antes do Instagram, antes do WhatsApp, antes do Facebook, tá? Imagina, era logo que surgiu a aba do navegador, tá? Então imagina como é que está o pensamento, né, dos adolescentes e de todos nós nessa enxurrada de informações. Mas ele, Francisco, na sua mediunidade, ele era capaz de captar, e o que impressionava as pessoas é que os animais vinham quando ele chamava. Os pássaros vinham ouvir as suas palestras e iam embora. Os peixes se aglutinavam próximos a ele quando ele chegava no rio. O lobo de Gúbio, que era um lobo voraz que havia matado crianças e animais, e estava prestes a ser espancado pela população, ele acalmou o lobo e entrou na cidade de Gúbio com o lobo ao seu lado. E aí, o lobo passou a ser um mascote da cidade, olha só. Não era somente um lobo, mas era um lobo que estava ensandecido. Dizem os espíritos que aquele lobo também estava captando falanges espirituais negativas que estavam ali, de certa forma, trazendo essa agressividade, né? E Francisco dialogou, mas como é que o bicho entende Francisco? Como é que isso ocorre, né? A melhor forma de nós entendermos é que, inclusive, até mesmo um bebê de colo pode estar aqui durante a palestra, e quando sair mais tarde, quando já tiver baixado o sol, sair mais tarde ali à frente do centro espírita e vir uma brisa,
Ele vai registrar que aquela brisa é algo muito agradável. Ele não precisa compreender o conceito do vento. Ele não precisa compreender o conceito térmico de como funcionam as trocas de temperatura e as correntes destes ventos. Ele apenas sente o vento e é uma informação de que aquilo lhe agrada. Talvez essa seja uma metáfora para nós compreendermos como que Francisco, captando o pensamento dos animais, emanava uma energia que eles de alguma forma sentiam. Eles de alguma forma compreendiam. Então não é uma compreensão racional de entender a lógica, a palavra e a ordem, mas era de se sentir de alguma forma diante de um protetor. Então ele falava de Deus, falava de Jesus até os peixinhos, aos animais, né? Mas o mais importante não foram os animais de 4 patas que ele conseguiu acalmar, mas foram os lobos humanos, que todos nós ainda somos. Muitas vezes carregamos um verdadeiro lobo dentro de nós, em pele de ovelha. Nós, em determinadas circunstâncias, agimos como bons cristãos, mas quando provocados pelas palavras, pela ironia, pelo caos do mundo, por essas notícias medonhas que estão ocorrendo, de novo, eu nem sei quais são, porque cada um pensa que quiser, tem tantas notícias medonhas sempre, né? Quando nós nos deixamos provocar, não é que isso não doa, pessoal. Não somos insensíveis. Não é que as notícias trágicas e tristes não doam em nós. É natural que doam, é natural até certo ponto que gerem uma determinada revolta. Mas ficar na revolta é rumar para a animalidade. E foi feita uma pesquisa logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque psicólogos do mundo todo preocuparam-se. Como que uma nação como a crescente nação alemã se tornou uma grande coletividade de assassinos que denunciavam, perseguiam os judeus às ruas, criaram os campos de concentração, fizeram verdadeiras perseguições durante todos aqueles anos de ascensão do nazismo, porque do início do nazismo, a chegada do poder até o final da Segunda Guerra foram 15 anos em que isso tomou conta do pensamento da sociedade alemã. Será que eram todos psicopatas? Será que eram todos assassinos em potencial? E a pesquisa, bastante longa, chegou ao resultado que não eram todos que tinham esse potencial destruidor. Era uma minoria. Mas como que todos entraram nessa batida? Os demais entraram através de uma atitude de rebanho. Porque o nosso instinto gregário, que é de nos relacionarmos, ele é um instinto. Então ele ajuda e desajuda. O instinto vai nos levar a uma necessidade de interagirmos para o nosso crescimento pessoal, até mesmo para a sobrevivência. Nós precisamos interagir. Mas o instinto, quando ele não é dominado pela razão, pela consciência, ele vai ser acionado no contexto errado. E o instinto é programação automática. Então o lobo, ele morde quando a cria é ameaçada e quando ele está com fome. Mas se ele estiver numa programação automática, ele vai morder quando é desnecessário. Ele vai morder diante de qualquer estímulo. E o nosso lobo, muitas vezes, ele vem à tona quando nós menos esperamos. Porque nós somos aqueles paizinhos e mãezinhas e filhos de vidas passadas. Fomos aqueles que meditamos no Tibete. Fomos aqueles que ouvimos as palavras do Cristo ou de Francisco. Somos aqueles que já juntamos verdadeiras sementes douradas no passado espiritual. Cada um aqui tem uma história espiritual que a gente nem imagina. Mas também somos aqueles que invadimos Roma, que colocamos fogos nas casas, que fugimos em determinado momento da perseguição aos cristãos, mas que também como cristãos perseguimos depois e colocamos os outros em fuga e até mesmo no fogo da Inquisição. Tendo luz e sombra dentro de nós, meus amigos, a palavra de Francisco deve ser trazida aos dias atuais, meus amigos. Nós precisamos transpor a mensagem dele do século XIII na Umbria, nessa região de Assis, para os dias atuais. Agora não vamos falar da forma, devemos agir como ele, com a mesma roupa rota, amassada, pobre, dura. Não necessariamente. Não é esta roupa, mas é a humildade. Devemos colocar a roupa da humildade no sentido da roupa simbólica, da atitude humilde, porque Francisco era o pobrezinho de Assis,
Eles chamam lá do Poverello, Francesco e o Poverello. Mas ele também era o sol de Assis. Por baixo da sua roupinha havia aquele sol verdadeiro. Daquele irmão feinho, dizem que ele era bem feinho, baixinho, feinho, com péssima saúde, porque ele vivia nas intempéries, no tempo, dormia na natureza, pegava frio, chuva, neve. Então ele tinha uma péssima saúde, mas ele tinha uma saúde da alma, uma saúde do espírito. E quando ele esteve na frente do sultão, no meio das cruzadas, ele foi às cruzadas. Esse grande cavaleiro do Cristo foi finalmente às cruzadas, atender através da cura de remédios e da cura espiritual, da magnetização, tanto muçulmanos quanto cristãos. Ele atendia aos dois lados do campo de batalha. E ele foi recebido pelo sultão e ele pediu para os reis cristãos e para o sultão muçulmano que chegassem a um acordo de paz. Ambos não o escutaram e não anuíram com a paz. Mas o sultão o escutou em parte. Ficou emocionado com a sua fala e viu que ali não havia um inimigo, mas havia um irmão. E aí ele deu salvo-indulto para que ele circulasse por lá sem ser molestado. E dizem os espíritos que naquele momento, o próprio espírito de Maomé teria estado espiritualmente ao lado de Francisco e do sultão, chorando de emoção por ver esta conciliação. Segundo o espírito Miramês, através da psicografia do médium João Nunes Maia. Mas então, para os espíritos, conforme nós encontramos no caso do sultão, o espírito de Maomé, reconciliado e em paz dentro de si, isso é possível? Por que nós, espíritos encarnados, temos tanta dificuldade em encontrar a paz? A grande questão é, não vamos falar somente de encontrar. A busca é a principal etapa, mais do que o encontrar. A busca é uma atitude constante. É perder o equilíbrio e reequilibrar logo em seguida, até o último dia da nossa vida carnal. Perde o equilíbrio, repõe o equilíbrio. Se questiona diante dos dilemas morais que vamos passar. Mas quem é que vai passar por dilema moral? Todo mundo, senão não é espírito encarnado. Porque a vida é para desafiar a lógica da alma, que naturalmente ruma para a materialidade e para o apego. E que gradualmente vai descobrindo que os verdadeiros tesouros da alma se encontram dentro de nós. Meus amigos, já encerrando a nossa palavra, lembrando que nesse período de transição planetária, os espíritos têm falado, como por Emmanuel, Chico Xavier, através de Divaldo também, Joana de Ângeles e tantos outros mentores e médiuns, que muitos espíritos de envergadura elevada estão reencarnando-se na Terra, a fim de elevar o status quo da humanidade. Não é um período de exceção, isso ocorre de tempos em tempos, como foi no período do Renascimento, mas que iria ocorrer de uma forma diferente das demais. E que nós teríamos aí poetas como Victor Hugo, nós teríamos compositores como Mozart, como Beethoven, grandes cientistas como Newton, como Descartes e tantos outros, que estariam vindo novamente no mergulho na carne para nos guiar e para nos incentivar ao bem. E segundo, nós pudemos conversar com Divaldo no passado na Bahia, Francisco de Assis estaria próximo a reencarnar novamente nas terras da Itália, enquanto irmã Clara, que é a própria Joana de Ângeles, estaria também só esperando a vinda de Francisco para voltar a encarnar, porém, aqui no Brasil. Diante dessa bela notícia, meus amigos, e no Espiritismo nós não somos obrigados a crer em tudo, mas submeter ao bom senso e ao raciocínio lógico. Então a pessoa acolhe a informação da forma que lhe apraz, né? Mas diante dessa notícia maravilhosa, que somos convidados a pensar que o Sol de Assis, meus amigos, ele está dentro de nós. Ele é uma categoria da experiência psicológica de transcendência, de meditação, de amor à natureza, de encontrar
a grande força moral para enfrentar os desafios da vida na simplicidade, no amor ao próximo. Não quer dizer que é tudo fácil. Não é essa a questão. Não teria valor se fosse tudo fácil. Mas é meritório, é possível, e nós estaremos sendo guiados e orientados pelos nossos mentores espirituais e pelos trabalhadores que nos acolhem e nos assistem. Então, meus amigos, vamos respirar em paz. Vamos encontrar a paz interior. Deus está sempre auxiliando a todos nós, basta que nós queiramos. Não quer dizer que nós já tenhamos o contato perfeito e maravilhoso com Deus. Ele tem conosco. Mas nós, muitas vezes, nos perdemos nos desvios da nossa consciência. Mas basta que nós nos abramos a esta nova experiência libertadora e tenhamos certeza de que as nossas lágrimas serão convertidas em pétalas de luz que estarão animando e perfumando a nossa vida, dando ânimo de existir e ressignificando a nossa experiência, assim como a vida do próximo. Meus amigos, é de imenso coração que nós finalizamos agora, desejando que todos possam ir aos seus lares, tomados por essa luz, por esse amor e por essa paz que todos estamos recebendo da espiritualidade superior. Até mais.